Olá, muito boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje na sede da Aguissal, da Vila Belmiro Santos, para tratarmos de mais um tema do nosso curso de gnose. Hoje nós vamos falar do tema de número 82. Vou colocar aqui. Tema 82, total de 90 temas. O título é A Religião de Jesus Cristo. Religião de Jesus Cristo. Então vamos começar a nossa exposição didática, colocando aqui esquemas didáticos, duas comparações. Começar primeiro pelo fenômeno natural da evaporação da água. A água obedece um fenômeno de evaporação, depois do estado de vapor, que vai lá para as nuvens, ela passa para a condensação, cai novamente na forma de chuva líquida, né? Essa chuva caminha para os rios, parte na forma de enxurrada, né? Vai parar novamente nos lagos e nos oceanos. Outra parte é instantaneamente evaporada. E esse ciclo vai repetir eternamente. Então vamos pegar aqui a água. Ela vem lá do oceano, né? Vem do oceano. Então vamos pegar aqui da torneira, forma de água líquida, é um copo de água, né? Esse copo de água, vamos pegar dessa copo, vamos extrair uma gota. Então temos aqui uma gota de água. E essa gota, vamos supor que nós estejamos no laboratório, vamos fazer um fracionamento, vamos tirar dela uma célula. Então colocamos aqui célula. Uma célula não, desculpe, uma molécula, né? Como se a água fosse orgânica e tivesse célula. A água ela é inorgânica, então ela tem molécula. Vamos pegar aqui uma molécula de água. Pega aqui molécula. Muito bem. Essa molécula vamos extrair então dela, ela é composta de H2O. E aqui a gente pode tirar os seus componentes iniciais, que é o hidrogênio, né? E o oxigênio. Muito bem. Então essa é a sequência do fracionamento da água. Se a gente pegar então a gotícula de água, né? Que morou inicialmente no oceano, então o oceano, né? É o seu absoluto, é onde estão todas as gotas, o conjunto de água, e momentaneamente ela está ocasionalmente aqui separada. Então a molécula, né, todas as moléculas são as partes de um todo. Esse todo é o oceano. Então a parte está no todo e o todo está na parte. O todo contém as partes, que é o oceano, e as partes estão contidas no todo. Então é assim que acontece. Se a gente pegar a água, uma gotícula de água, ela traz em si própria todas as informações, todo o perfil do oceano. Então toda gota de água do oceano vai ter em comum o H2O. Então formado as mesmas substâncias, né? O hidrogênio e o oxigênio. Vamos pegar um outro oceano agora, que é o oceano da vida. Vamos pegar aqui o oceano da vida, que é lá no absoluto. Então lá no oceano da vida, ao invés das gotículas de água, vamos pegar a essência, né? Então todos nós
Todos os seres vivos inicialmente residiam no oceano da vida, junto de Deus, aqui no oceano, no absoluto. Então, vivemos lá, aqui sai na forma de mônada, termo usado pelo filósofo Leibniz, então, mônadas. Então, se a gente pegar aqui uma mônada, então ela vai ter as suas partículas. Então, isso vai desmembrar no pai, o pai se desmembra no filho, no Espírito Santo, se vai desmembrar em Budi, Budi em Manas, e Manas na essência, né, que nós temos, que é o Buddhata. A Buddhata desmembra no seu, aqui, então, no homem, né, o homem racional que nós temos. Este homem, ele tem uma parte de 97% de ego, né, de essência aprisionada, e 3% de essência livre. Então, essência livre. Então, é assim como é que estamos, né? Estamos nessa posição aqui. Esse é o nosso distanciamento da nossa origem, que é a origem da vida, que é o absoluto, Deus. Muito bem. Então, a gota de água, ela pode voltar ao oceano, assim também como nós queremos voltar ao oceano da vida. Queremos voltar à presença. Queremos religar com quem estivemos ligados. Aí entra a função da religião, de fazer a religação com quem estivemos ligados. Só é possível religar, só é possível recasar. Uma pessoa que for casada, descasou e volta a casar com a mesma pessoa. E assim só pode religar quem já esteve ligado. Nós já estivemos ligados. Então, na nossa separação, entra a função da religião, que é fazer a religação. Então vamos colocar aqui religação. Então essa religação é que nós chamamos de religião. Então nós podemos usar duas palavras sinônimas, né? Tanto religião como religação. Então na religião está o religar. Este é o sentido popular dado à palavra religião, sentido de religação. Na realidade, a etimologia, né, não oficial não coincide com a popular. Esse verbo religião, né, a palavra religião é igual lá no latim a religião. Esse religião lá do romano significa obediência. Então, uma religião no Império Romano, na língua latim, o termo religião significa obediência aos princípios, às instituições romanas. Religião, no sentido mais sentido científico da palavra, né, na etimologia oficial, não tem o sentido transcendente que ganhou nas configurações do cristianismo e de outras religiões, tá? Então ela tem um sentido de obediência, de patriotismo, de cidadania, porque sua religião, isso aqui vem do verbo relegare, e aqui a gente pode decompor. Então, voltar atrás, né? Ou repetir. Então, repetir, repetição, repetição.
e legare, que vem de legere, igual a ler. Então o sentido de religião ficaria esse, ou seja, ler no sentido de prestar atenção, reler, ler duas vezes. Então estamos tomando, né, para essa nossa conferência a palavra religião no sentido popular de religar, de religação, e não no sentido oficial de obediência às leis, às instituições romanas, que não tem nada a ver com religião. Muito bem. A partir daí, nós podemos falar da religiosidade. Então, religiosidade, nós vamos pregar isso aqui no sentido de valores. Então, a pessoa que tem religiosidade é uma pessoa que tem valores. E aí nós vamos encontrar algumas situações inusitadas. Nós vamos encontrar pessoas altamente valorosas, pessoas de religiosidade que não pertencem a nenhuma instituição religiosa. Por outro lado, nós vamos encontrar pessoas desprovidas de religiosidade, como sendo altos membros de altas religiões, não possuem valores. Pessoas até que prejudicam os outros, né? Que roubam, que fazem isso, fazem aquilo. Então todas as religiões têm isso, têm as exceções. E nós vamos encontrar aqui, do latim nós temos o prefixo alo, que é o oposto de alto. Então nós vamos encontrar as pessoas alo, religiosas. Então as pessoas religiosas, elas estão dissolvidas em todas as religiões. São exatamente aquelas pessoas que percebem a gnosis, o ensinamento religioso, tudo no seu sentido externo da palavra, tudo para fora. Alo quer dizer para fora, tá? Então alo igual fora. E tem também aquelas pessoas autorreligiosas que enxergam o conhecimento, né? Percebe, tem a noção para dentro, e consegue interpretar o simbolismo que há nas escrituras sagradas, tudo voltado para o seu sentido real, para dentro de si mesmo. Então tem também aqui essas são as autorreligiosas. Então, esse aqui, então fora, né? Esse aqui dentro. E tem as pseudo. Então, pseudo quer dizer falso. Tem as pessoas pseudo-religiosas. O que são pessoas pseudo-religiosas? São diferentes da religiosa e das auto-religiosas. As auto-religiosas são aquelas que mais se aproximam do Criador, têm um entendimento já perfeito, entende tudo no sentido real, de maneira interna. E as alos são aquelas que ainda entendem as coisas no seu sentido material, mas são pessoas dotadas de boa vontade, são sinceramente equivocados, né? Como diz o venerável mestre Samael. E as pseudos religiosas são aquelas que falseiam, estão nas religiões para explorar o poder, né? Poder pessoal, poder político das instituições e até o poder financeiro. Então são pessoas pseudos falsas, né? Falsas religiosas. Muito bem. Feito isso, a gente não está conseguindo apagar aqui, então vamos assim mesmo. Nós temos então já definido, né, que é a religião
teria por finalidade a religação. Nós temos o seguinte na sequência. Vamos fazer algumas perguntas, né, para todos que estão presentes. Se a gente pegar, nas minhas aulas, geralmente eu pego na escola, né, tem pessoas de todas as religiões, então pega um da religião A, outra da religião B, outra da C, outra da D. São 4 religiões diferentes. Às vezes você tem numa praça as 4 igrejas diferentes, né? Todas têm no seu fundo, né, o cristianismo, mas são diferentes, linguagens diferentes para dizer talvez a mesma coisa. Então você pode perguntar para uma delas qual é a melhor religião. A A vai dizer: a melhor religião é a minha. A B vai falar: não, é a minha. A C é a minha e a D é a minha, assim por diante. Tudo bem, se ela está ali na religião, desculpa, que para ela é a melhor. Você pode fazer a mesma pergunta para A, B, C e D indistintamente: qual é a religião verdadeira? Novamente a resposta. A da A vai dizer: é a minha. A da B vai dizer: não, é a minha. Da C: é a minha. Da D: não, é a minha. E aí você faz uma outra pergunta. E está exatamente assim, porque se nós estamos naquela, porque é melhor para nós. Esse fato de nós estarmos numa coisa significa que estamos identificados, estamos dentro, né? Aí nós perdemos a imparcialidade. Isso se dá no futebol. Se perguntar qual é o melhor time, para o corintiano ele vai falar: é o meu. Para o santista vai dizer da mesma forma: é o meu. Para o São Paulino e assim por diante. E aí tem o jogo do Santos e Corinthians, vamos supor, o Santos vai lá e perde, o santista vai justificar: não, meu time perdeu porque o juiz roubou, aconteceu isso, aquilo. Na realidade ele está falando a verdade, foi o jogo que ele viu. Por ele estar identificado, ele não conseguiu ver a realidade, o que se passou. A identificação tira o nosso poder de visão. E para uma pessoa que eventualmente esteja fora, ali assistindo, ela vai ver o jogo na íntegra. Então ela vai saber que o outro time ganhou porque jogou melhor, foi merecida a vitória, né? Ela é imparcial. E é assim que acontece também conosco com relação às agremiações, com relação às instituições e às instituições religiosas. Nós estamos identificados. Não conseguimos ver lá fora, né, nas outras, porque só estamos, de acordo com a física quântica, treinados a ver o que se passa dentro. E aí não percebemos que o que tem numa é o que falta exatamente na outra. Uma é complementar da outra, não seriam os opostos. E aí, como o venerável mestre Samael vai dizer, todas as religiões dizem que nós temos 60 mil religiões e ordens místicas. Todas as religiões são pérolas engastadas no colar da divindade. Então, as pérolas são a parte e o colar da divindade é a verdade, é o todo. Então, cada pérola, cada religião é uma parte da verdade, mas não é o colar em si, que a verdade está no todo e não na parte. A parte tem uma parte da verdade, assim como cada molécula de água traz a verdade, uma parte do todo, que é o conjunto dos oceanos. E aí você pergunta, uma última pergunta: quem foi que fundou a sua religião? A resposta vão ser o da A. Quem fundou a minha religião foi Jesus Cristo. B, Jesus Cristo. A C, foi Jesus Cristo. A D também foi Jesus Cristo. E aí pode estar faltando uma fundamentação lógica.
Vamos então examinar para a gente poder ter essa fundamentação lógica. Qual foi a religião, então, que fundou Jesus Cristo? Utilizando o linguajar de jovens, pode-se dizer que ele não fundou nenhuma. Ele não era muito chegado em nenhuma. E em todas, que já tinham várias na época, tinha as sinagogas, o templo dos judeus, constituído por um conselho de sinédrio de 500 membros. Ele foi pouco e não utilizava, não frequentava, não fundou nenhuma, frequentava todas indistintamente. Então, o que ele queria ensinar com esse gesto? Que a boa nova que ele chamava, ele nem deu o nome de religião, era uma coisa totalmente diferente do que ali estava, e para suas pregações ele utilizou os vales, os campos, as montanhas, e as religiões entenderam tudo o contrário, né, do que ele fez. Então ele praticamente não fundou nenhuma, e não pertenceu a nenhuma em particular e nem fundou. Muito bem. Se a gente fizer um exame histórico, né, antes de Jesus Cristo, havia as já grandes religiões do mundo. Na Índia, a religião tinha seus templos, né, estava no poder das castas, altas castas sociais, que eram os brahmanes. No Egito você tinha as altas castas sociais também comandando, que eram os faraós. Tinha as iniciações nos templos romanos, na Grécia, nos templos lá naqueles templos tem até um templo sagrado de Delfos, né, que está escrito no seu prostíbulo, né, assim no início, no portal de chegada, né, né, conheça a ti mesmo, que conhecerás a Deus e o universo. Então existiam tudo isso. O que é de diferente é que veio Jesus Cristo, que não aderiu a nenhum desses, nem fundou uma nova, que ele tirou das mãos das altas castas sociais o mapa da iniciação e entregou para as camadas populares. Então ele popularizou o caminho da iniciação, ele nos entregou o mapa. E aí ele vai dizer: você agora pode seguir o caminho que está plenamente mapeado. Eu lhes dou o mapa. E ele pagou isso com a sua própria vida. Por isso ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é isso que aconteceu com o mestre. Muito bem. E daí, todas as religiões, na realidade, elas têm um templo, né? Tem uma igreja, e cada um mais bonito, mais pujante que o outro, né? E todas esperam na sua doutrina a volta do Messias, né? A volta de Jesus Cristo, a segunda vinda. E a gente poderia até, de uma maneira assim brincalhona, dizer: não seria bom que você perguntar, por exemplo, não seria bom você doar do B ou do C, que Jesus retornasse na sua igreja. Mas se você perguntar para a igreja A, qual é a igreja que Jesus retornaria na sua segunda vinda? Ele vai dizer: a minha. O B é a minha, o C é a minha e o D é a minha. Na realidade, reze para que não fosse a sua. Então vamos dar uma fundamentação lógica. Vamos ver, do ponto de vista político. Vamos supor que ele chegasse na igreja A, tá? E ela é muito bonita, há uma ostentação,
quadros banhados a ouro, piso de ouro, né? Tudo muito luminoso. E ele vai dizer assim: mas por que tanta ostentação se eu fui pobre, né? Nasci na estrebaria, utilizei o mato, né? Os campos. Vocês com esta construção faraônica encarecem o bolso, oneram o bolso dos seus seguidores e fica a vida difícil para todos. Então não estão seguindo o meu exemplo. Então não queres que eu volte? Pode dizer assim, né? Mas ele pode também ironicamente dizer: bom, vocês têm um coralzinho, eu sou Jesus Cristo, então me chame a orquestra sinfônica para a minha presença, eu quero vê-la, né? E ele pode dizer: você aí, como é a participação política da sua igreja? Pois nós colaboramos com a lista, elegemos deputados, senadores, tentamos fazer o partido dos esotéricos, o partido dos evangélicos. Aí ele vai dizer: muito bonito, né? Não queres que eu volte, porque eu dei o exemplo e não me entenderam. Certa vez estava em diálogo com Judas e ele me disse: mestre, tu pode nos tirar do jugo romano, nos libertar, tu tens a força. Ora, Judas, se os romanos estão nos dominando, quem é o dominador? Judas respondeu: os romanos. E quem são os dominados? Nós. E se nós tomarmos deles o domínio, quem serão os dominantes? Nós, os judeus. E eles serão os dominados. E vai ficar esse ciclo vicioso. Este não é o meu reino. O meu reino não é deste mundo. Então Jesus deu o seu próprio exemplo de que na política não está a solução. A religião não foi feita para isto. A religião é para tratar das coisas do reino celestial. E aí ele pode até nos chicotear, dizendo: bom, vocês estão tornando a minha igreja um aparelho ideológico do Estado, para domínio do Estado, para a ideologia de dominações. Mas vamos examinar do ponto de vista econômico, como é que é a sua? Na minha igreja o pastor ou o sacerdote nos exorta a fazermos doações. As bênçãos serão proporcionais a doações, há muitas promessas e muitos têm recebido. Ele vai falar: não queres que eu volte, porque não é este o exemplo, não foi assim que eu ensinei. Eu sempre disse que aonde estiver tesouro material estará o coração do homem. Então não ajunteis tesouro na terra, e sim nos céus. Então na minha igreja não tem nada a ver com a questão monetária. Mas Senhor, muitos estão recebendo, estão aí já ricos. Ora, aí tu enganas. As pessoas mais ricas do mundo não estão filiadas a nenhuma religião. Então ele pode levar para outro esquema e perguntar: bem, como que é a parte de sacramentos? Vamos examinar os sacramentos. Você aí, como se faz o batismo na sua igreja? Se faz por imersão, imergir na água, ou por aspersão? Fazemos isto, por aquilo, por imersão, por aspersão, blá, 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 blá. Olha, o batismo é apenas um símbolo
que lembra o pacto que se faz com o Pai para o nascimento. Eu disse para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Mas tu entendeu errado. Se você fizer por imersão, ele não está nascendo da água, ele está saindo da água. Nascer da água significa originar-se dela, e não nascer na água, como é por imersão ou por aspersão. Mas ele pode dizer: bem, e o casamento? Bem, o casamento é uma festa, é muito bonito. E quanto cobram para fazer um batismo? Eu cobro tanto.